bem-vindos ao podcast do Portal Maracaju, nessa oportunidade, falando com você. Obrigado, pela sua audiência no YouTube, Facebook, Instagram e também no nosso site, portalmaracaju.com.br, onde nós temos ali vários podcasts falando sobre saúde mental. Hoje, mais uma vez, vamos falar sobre saúde mental com a terapeuta psicanalista Sirlene Borges. Bem-vinda ao programa, Sirlene. Boa noite a todos. É sempre um prazer estar aqui. Bom, nessa oportunidade, hoje nós vamos continuar falando sobre saúde mental, sobre esses temas, mas também trazer ali dentro desse momento uma indicação para que você possa conhecer mais sobre o trabalho da terapeuta Sirlene Borges, e ela vai estar apresentando para a gente esses canais de internet, os acessos, o telefone de contato para que a população possa acompanhar você. Sim, tem o Instagram, psicanalista Sirlene Borges, e o WhatsApp é 67 99 610 1965. Pode estar me procurando aqui, fazendo os agendamentos por esses dois canais. Muito bem, nós estamos aí agora falando mais sobre essa questão de saúde mental, e a terapeuta psicanalista Sirlene Borges vai destacar que estamos no Setembro Amarelo, esse momento que é onde você vai falar um pouco sobre o que representa o Setembro Amarelo. Setembro Amarelo, é um mês que os profissionais da área da saúde e de várias, também de não só da saúde, de culturas também, se vestem amarelo e vamos falar de saúde mental, como se saúde mental só fosse importante no mês de setembro, Eu sempre ressalto, eu não vou colocar nada amarelo para fazer uma propaganda, porque durante o ano todo muitos de nós esquecemos das pessoas que têm problemas emocionais e muitas vezes não levamos tão a sério a saúde mental quanto deveria ser levado. Então, sem hipocrisia, temos que falar de saúde mental o ano todo. Eu, como terapeuta, eu trabalho o ano todo com saúde mental e eu sei que não é só setembro, que as pessoas adoecem. Então, Setembro Amarelo começou um movimento que poucas pessoas sabem, com o menino Mike, nos Estados Unidos, no ano de 1994, onde ele tirou a própria vida dentro do seu Mustang amarelo. E lá tinha vários bilhetinhos, se precisar de ajuda, peça. E desde aí, então, veio esse movimento de Setembro Amarelo, E há outras pessoas que contam outras histórias, que distribuíam fitinhas, que no velório também, as pessoas usavam amarelo, por conta do carro dele que era amarelo. E é um mês, assim, que mexe muito comigo, porque é um mês, assim, que a gente não fala somente de saúde mental, de suicídio, a gente fala de luto. É um mês, assim, que a gente tem que ver que existe vários tipos de problemas que envolvem a saúde mental. Hoje, 67% das doenças está ligado à saúde mental. Então, os profissionais de saúde têm que estar atentos muito a isso, Existe pressão alta, diabetes, problemas cardíacos, até mesmo infarto provocado por saúde mental, ansiedade, síndrome do pânico, que é uma doença que leva muita gente ao pronto-socorro. E chega lá, a maioria dos médicos às vezes não sabe nem como atender, porque são clínicos gerais. E os psiquiatras, eles ensinam os clínicos gerais a lidar com 70% só dos problemas mentais. Os outros 30% vão para o CAPS. E o CAPS está por aqui, lotado, Está lotado. Então, muitas das vezes as pessoas acabam ficando sem atendimento. Eu imagino que a modernidade tem acelerado esse processo de pessoas, que têm aí algum momento, adoecido pela questão mental, por uma situação que envolva a saúde mental. Dentro desse ambiente, dentro dessas tecnologias ou desse corre-corre da rotina do dia a dia, você acredita o que é mais decisivo que tem afetado diretamente as pessoas?
O estresse do dia a dia, a correria, né, a falta de lazer, porque todos nós temos que ter lazer, mas infelizmente a maioria da população não tem, né, o direito do lazer, porque não tem tempo. E muitas das vezes tem tempo, mas também às vezes a cidade não oferece ali grandes oportunidades. E a gente também vê na questão do jovem, mais do que adoece a juventude, é a comparação. Eu falo hoje, a rede social, ela nos ajuda muito, é um campo muito extenso para ajudar a gente em várias questões, inclusive de trabalho, mas também adoece muito o jovem por comparação. As pessoas, né, fazem aquela comparação, um influenciador, ele está com o carro do ano, ele está com joias, ele tem muito dinheiro, quando se na verdade por trás daquilo não é nada que se aparece. E nisso os jovens acabam adoecendo, porque eles querem ter uma vida igual a que se imitam na rede social, e não é possível. É uma vida real, tem muitos problemas, às vezes não tem condições financeiras, acabam se adoecendo. Pessoas com crises de ansiedade ficam muito tempo na rede social e gera mais ansiedade ainda. Então, assim, é um conjunto de coisas que adoece pessoas. É o estresse do trabalho, correria, falta de lazer, rede social e muitas das vezes também problemas familiares, que está muito em alta, né? Eu atendo muitas pessoas com problemas emocionais por conta de família. Bom, nós sabemos que existe um assunto que se fala muito sobre na questão das redes sociais e nos vícios, né, das redes sociais, que é a dopamina, né, ou outros hormônios, ou outros estímulos que elas acabam recebendo. Isso vicia as pessoas e traz para eles, né, essas complicações de saúde mental? Sim, é totalmente viciante. A rede social, os jogos, é totalmente viciante. E aonde há um jovem na rede social sem a supervisão de um adulto, é um campo muito perigoso, está exposto a muita coisa ali. E isso é muito viciante, é um vício muito difícil de tirar. Eu acredito que somente com tratamento e apoio da família que se desliga da rede social, sozinho não consegue, vicia cada vez mais. Tem muitos jovens que eles param até de se alimentar por conta da rede social. Ele não consegue sair, não dorme, dorme menos. Aí na escola ele não consegue ter, né, um rendimento melhor, as notas vai mal. Se ele está trabalhando, muitas das vezes a rede social atrapalha o trabalho também, né? Eu estava falando com uma jovem essa semana, ela disse que ela gostaria de parar de estudar porque ela quer trabalhar, mas durante o tempo que a gente estava conversando, ela estava mais na rede social do que falando comigo. Então, depois a mãe disse para mim, a rede social está tirando ela de tudo, do trabalho e da escola. Então, assim, a gente vê que não é só um adolescente, é um jovem de 21 anos, 22, 23 anos, é o adulto viciado em rede social e é um vício como outro qualquer. E dentro desse ambiente, assim, de saúde mental, né, quais são os principais motivos que causam preconceitos ou outros conflitos emocionais na vida das pessoas? Saúde mental, quando a gente fala de saúde mental, ainda há um preconceito. Quando a pessoa ela vai ao médico e o clínico ou um especialista diz você está com diabetes ou pressão alta, a pessoa fala, oba, beleza, vou tomar remédio. Você vai tomar para sempre. Não, tudo bem, beleza. Que bom que tem remédio, que bom que tem cura, eu vou tomar esse medicamento. Mas quando vai a um psiquiatra ou um psicólogo, um terapeuta, que a gente encaminha ele para um medicamento, a primeira pergunta é, até quando eu vou tomar esse remédio? Eu não quero tomar esse remédio. Então, há um preconceito também, e muita gente fala assim, não é tanto, é assim, porque se você for dar uma entrevista de emprego, lá eles te perguntam, você fuma? Aí você fala, não. Você bebe? Não. Você faz uso de medicamento? Aí você tem que falar, faço. Quais medicamentos? Ninguém vai falar, eu tomo medicamento para ansiedade, eu tomo medicamento para pânico, eu tomo medicamento para dormir, porque se falar, automaticamente não vai ser contratado. E tem muita gente que não tem coragem de assumir isso. Fala, não, mas isso não é verdade. É verdade. Porque uma empresa não vai contratar uma pessoa que tem crise de pânico. Uma pessoa não vai contratar um bipolar. Eu tomo remédio porque eu sou bipolar. Lá na entrevista de emprego. Você não vai ter o teu emprego.
Isso é uma grande realidade. Há um preconceito muito grande. Quando essas pessoas medicadas, elas podem trabalhar normalmente. A insônia não te impede de trabalhar, a ansiedade não te impede de trabalhar, desde que você seja medicado. Mas há um preconceito, tanto do paciente quanto de outras pessoas, inclusive da própria família. Que tem muita gente que fala que é frescura, falta de Deus. E aí eu bato na tecla sempre, depressão, ansiedade não é falta de Deus, não é falta de oração, não é falta de fé. E a gente precisa olhar com mais carinho para essas pessoas. Então você diz que dentro desse ambiente, principalmente corporativo, pode haver um preconceito a respeito desse assunto e gerar que a pessoa não seja contratada ou gerar algum tipo de impedimento? Totalmente. Inclusive, se você tiver alguma crise de depressão e precisar de um afastamento, assim que você voltar, talvez você será despedida. Porque já sabe que uma vez você estando afastada, que hoje a maioria dos afastamentos é por motivos de problemas emocionais, né? A maioria. Então as pessoas não querem. Ah, mas eu não vou assumir. Não tem coragem de assumir, mas é uma grande realidade. As pessoas com problemas emocionais, elas sofrem esse preconceito. E elas sabem que sofrem, elas escondem. E aí é que mora o perigo, né? Tem muitas pessoas disfarçadas. Tem mulheres maravilhosas, bem arrumadas, que viaja, que trabalha, que cuida dos filhos, só que elas não sentem nada. A vida passa, o dia passa, e elas estão ali cuidando do filho, cuidando da casa, cuidando do trabalho, mas elas estão totalmente doentes, estão vegetando. E a pior morte que eu digo é aquela que você está vivo, mas vegetando, porque você não sente. Você não sente dor, você não sente alegria, você vê o sol nascer, vê o sol se pôr, você cuida da casa, cuida dos filhos, vai ao trabalho, mas você não sente nada. Aquela é a pior depressão, onde ela só tem o direito de chorar escondida, porque se chorar na frente de alguém, alguém vai dizer, ah, não, para com isso, não chora não, isso não vai te fazer bem. Eu sempre digo, chore bastante, coloque tudo para fora, não é vergonhoso. Deixa sentir toda essa dor, coloque para fora a dor, porque se a pessoa não colocar para fora o que ela está sentindo, ela vai adoecer mais. É a mesma questão do luto. Não pode chorar, vai fazer mal se a senhora chorar. Mamãe não chora, a mamãe ficou viúva, não pode chorar, que vai fazer mal. Deixa chorar bastante, deixa gritar, deixa chorar, deixa ela tomar o medicamento dela para dormir, porque é necessário sentir. A dor tem que ser colocada para fora, porque senão a gente não se cura. Quando a gente fala, a gente se cura. Quando a gente chora, a gente coloca aquela mágoa para fora, né? E também há uma outra questão de que muitos psicólogos, as pessoas terapeutas que querem muito ajudar as pessoas, são pessoas que já sofreram muito, né? Eu falo assim, sobre a questão de você viver e estar vegetando ao mesmo tempo. Eu tive essa experiência quando muito jovem. Eu via o sol nascer, eu acordava, eu fazia o meu café, eu levava minha filha para babá, eu ia trabalhar, eu voltava, eu cuidava da minha filha, eu dormia de novo, eu acordava e a vida passava e eu não sentia nada. Por quê? É um tempo em que eu não estava bem, só que eu não tinha tempo para sofrer. Eu não tinha ninguém para conversar, para desabafar, eu não tinha dinheiro para ir ao terapeuta e aquela dor ficou retida. E você diz assim que falta força, apoio, o que é decisivo nesse momento, né? Por exemplo, você disse sobre as famílias que sofrem, né, com o luto, com a dor da perda, né, ou aquela pessoa que está ali passando por uma depressão, né? O que é decisivo nesse momento? Falta tudo. Falta força e falta apoio. Falta mais apoio, porque uma pessoa que ela está com depressão, uma pessoa com a depressão maior, ela não tem ânimo para sair, buscar ajuda, correr, ir à academia, se alimentar, se arrumar, ela não tem. Então ela depende de alguém para cuidar dela. Ela depende de alguém para buscar ajuda para ela. Ela depende de alguém para levar ela ao médico, ao terapeuta. Ela depende de alguém para fazer companhia para ela. E isso daí eu falo, é mais falta de apoio mesmo. E hoje, principalmente assim, em algumas cidades do Brasil, cidades mais desenvolvidas, a gente vê terapeuta em todo lugar. Mas pro interior a gente não acha terapeuta, porque não é vinculado ao SUS, então não se tem terapeuta. Hoje nos países de primeiro mundo tem mais terapeuta que psicólogo, né? Eu estive conversando com uma amiga da Europa, para cá é só terapeuta.
né? Na Argentina, muito terapeuta, Estados Unidos, muito terapeuta. Inclusive na cidade de São Paulo, eu estava assistindo uma reportagem numa cidadezinha lá de São Paulo, que os terapeutas trabalham mais que psicólogos. Então, assim, você vê... Nós vivemos num país onde tem mais de 400 mil psicólogos, né? É o país mais doente, assim, da América Latina, digamos. E a gente, assim, vê a quantia de psicólogos, a quantia de terapeutas, e a saúde mental ainda continua sendo... as pessoas continuam sendo devastadas por problemas emocionais. Porque, assim, é tipo mais um preconceito de não colocar terapeutas para fazer esse acolhimento, né? Enquanto, às vezes, o paciente ele tem que aguardar 3, 4 meses a vaga para um psicólogo ou para um psiquiatra. Ele já deveria estar recebendo ajuda, porque a saúde mental não tem que esperar. A doença mental, ela não se espera. É a mesma coisa da pessoa com problema de coração. Ela não tem que ficar aguardando atendimento. Ela tem que ser atendida logo. A dor não espera. E é muito perigoso. Por isso que acontecem grandes números de suicídio. Por falta de apoio. Principalmente, eu falo de todo um sistema e da família. Porque a família... muitas das vezes é a primeira a dizer, é frescura, não quer trabalhar, não quer sair de casa. Eu não sei o que tem, a pessoa não tem ânimo, não quer fazer nada. Eu já recebi famílias que totalmente preconceituosas com pacientes doentes. E a gente olha para a família e diz, o seu filho está doente. A depressão ela é uma doença qualquer. É como um problema de coração, né? Um problema cardíaco, é como um AVC. A depressão é uma doença e as pessoas precisam se conscientizar disso. Essa doença, no caso da depressão, tem um remédio, tem uma cura? Como que funciona a questão do tratamento nesse caso? Olha, essa pergunta me fizeram essa semana. A cura para a ansiedade? Remédio cura a ansiedade? E eu vou dizer, o remédio ele ajuda 30%, tá? O remédio não cura a ansiedade. O que vai curar a ansiedade é terapia, psicoterapia, você fazer um lazer, fazer um exercício, você voltar às suas atividades, porque o remédio para a ansiedade, ele não cura a ansiedade. Se ele curasse a ansiedade... Estava resolvido. Não precisava tomar remédio de ansiedade para a vida toda. Porque quando você está com dor de garganta, eu sempre digo, né? Você toma o anti-inflamatório, o antibiótico, resolveu, curou. Não existe semi-dor de garganta. Estou com dor de garganta, semi-dor de garganta. Tomou o antibiótico, resolveu. Mas o remédio para ansiedade ele alivia 30%. Ele é um tratamento paliativo. Remédio para ansiedade é paliativo. Ele para te ajudar, para te levantar, para você ir para terapia, para você sorrir, para você se alimentar, para você se cuidar, para você voltar à tua vida. A cura vai depender de você, da psicoterapia, né? Terapia. Você vai fazer várias atividades, trabalhar, fazer algo que você goste para te dar um alívio melhor. Mas cura, o remédio não cura. Ele é um tratamento paliativo. Bom, agora eu quero abrir uma caixinha de perguntas para você que está aí do outro lado da tela, em algum momento, né, esperando, né, que você receba aí um atendimento nessa área da terapia, da psicanálise, né, até em outras áreas. Olha, deixe a sua pergunta, participe do programa, né? Saúde mental é algo que você e eu, nós precisamos sempre estar atentos. Tem alguém no seu convívio, na sua amizade, na sua família, que precisa de apoio e ajuda, e toda pergunta e toda dúvida será respondida aqui pela terapeuta psicanalista Sirlene Borges. Sirlene, vamos continuar aqui no nosso papo sobre saúde mental, que está muito bom, e falar um pouco sobre, né, tantas opções que as pessoas têm para poder sair do momento de depressão, né? Talvez grupos auxiliares de apoio da comunidade, né? Porque às vezes a pessoa não se encontra dentro daquele ambiente, né? Talvez assistida pela família, assistida, né, pelos amigos, talvez tenha um grupo de apoio, né? Ou talvez uma atividade, né, de lazer, como você disse,
O que você sugere para uma pessoa ou para um grupo de família, né, que queira ajudar essa pessoa que está nessa fase da vida, nesse momento de depressão, porque passa, né, pode passar, né, eu acredito, e o que você sugere, né, que a gente vai lá buscar essa pessoa, tomar um sorvete ou ir para uma academia, tentar estimular essa pessoa que muitas vezes não quer nem sair do quarto. Como que a gente pode fazer, né? Falar com essa pessoa, de que forma interagir com ela? Primeiro que tudo passa, né? A gente precisa entender que nada é para sempre, tudo passa. Eu quero até deixar claro que eu tô com um probleminha na voz e muitas das vezes a voz vai falhar, tá? Mas tá tudo bem. Tudo passa. Não vamos levar direto para academia, porque ele não vai querer para academia, né? Nenhuma pessoa com depressão vai querer para academia. Eu sugiro como terapeuta, o grupo de apoio é maravilhoso. Gente, como que grupo de terapia é maravilhoso? Eu já abri grupos de terapia, é a melhor coisa que tem. Porque muitas das vezes o paciente ele paga a terapia, mas ele não apresenta uma melhora, porque às vezes não foi uma abordagem que conseguiu atingir a melhora nele. E quando ele vai para o grupo, que tem vários ali comentando, para ele é melhor. Muitas das vezes o grupo é melhor do que a terapia individual. Eu já tive grupos, já abri grupos de terapia já. É muito bom. O grupo de terapia, um lazer, né, fazer uma caminhada. A caminhada ela melhora muito a autoestima, melhora a ansiedade também, né? Pessoas que têm ansiedade vai ter uma grande melhora. Até para quem tem pressão alta, é muito bom. A caminhada é muito bom, estimula muito a vida, a caminhada. Eu sugiro muito terapia, psicoterapia, né, com o psicanalista, terapia com psicólogo, a caminhada, grupo de apoio, se tiver, vá, porque é maravilhoso. Sair de casa, a família, é bom estimular a saída de casa, levar um passeio, levar um lugar diferente, sabe? Não ficar repetindo rotinas, tirar daquela rotina ali, né? Se você tiver condições financeiras, faça uma viagem também, é muito bom. Excelente. Então, pensando nisso, né? Também o contato com uma vida, com a natureza, contato com água, né? Com rios ou até com animais domésticos, pode favorecer esse momento? Muito. No começo, quando eu me formei, primeiro eu me formei em terapeuta, né? Para depois me formar em psicanálise. São profissões que todo mundo fala, todo mundo que é psicólogo, é psicanalista, é psiquiatra, é terapeuta. Não. A gente coloca todo mundo nesse grupo de terapeuta, mas quando eu comecei, eu era terapeuta e eu fazia muitos trabalhos com meditação, yoga. Isso era muito bom, é muito bom para os pacientes. O contato com a natureza é muito bom. Bom, animais, né, também de estimação, é maravilhoso. Eu penso assim, né, talvez a pessoa tenha um interesse em ter um gato, né, talvez um cachorro, algum animal de estimação, né, para ajudar no dia a dia ali, ter um relacionamento um pouco mais uma rotina um pouco mais responsável. Talvez o gato, talvez porque precisa de comida, de atenção, isso pode estimular ele ou a pessoa que está nesse momento da vida. Seja também comentando ali, né, a diferença entre depressivo e deprimido, né, as diferenças entre essas pessoas, né, dentro desse ambiente com animais, tem um resultado positivo? Exatamente. Quando você tem um bichinho, você descobre o amor da sua vida. Você é obrigado a levantar porque ele precisa se alimentar. Obrigada a levantar porque precisa cuidar dele, né? Cuidar da higiene da casa, dar banho, levar para passear. E tudo isso ajuda a curar uma dor, ajuda a combater a ansiedade. Eu já tive um bichinho de estimação que veio para substituir um luto para mim, né? Então, assim, eu sou prova viva de que um animal, ele é tudo na nossa vida. Eu aconselho, quem puder ter um bichinho, é muito bom. Quando a minha falecida sogra ficou viúva, ela tinha vários animais. E eu falo que o que manteve ela forte foi cuidar dos animais, porque ela tinha que levantar cedo para cuidar deles, dar banho, escovar. Então, assim, ela estava sempre rodeada deles. E eu falo que foi uma força que os bichinhos deu para ela, né? Eu fiquei muito emocionada porque o último dia que eu falei com ela foi quando eu me formei.
E eu cheguei nela, por isso que eu digo, existe vários tipos de dor, não é só uma dor. Existe a dor do luto, da viúva, existe a dor da solidão, existe a dor de uma família que perdeu alguém porque tirou a própria vida, existe a dor da saudade. E quando eu me formei, eu cheguei nela e disse que eu tinha me formado. E ela, assim, ela não tinha estudo, mas ela tinha sabedoria para tudo. Eu lembro que antes de eu me formar, eu tinha, às vezes, alguns problemas. Eu chegava nela, conversava, ela conseguia aliviar toda aquela angústia que eu sentia. E quando eu perguntei para ela, né, eu disse para ela que eu tinha me formado, tudo, ela me deu os parabéns. Ela disse para mim, então me responde uma coisa. Por que idosos ficam tão depressivos? Aquela foi a última conversa que eu tive com ela, né? E eu me emociono muito porque ela era a minha única amiga no Brasil. E depois disso eu fiquei sozinha. Eu virei avó, não tive ninguém para contar novidade. Minha filha foi morar no litoral, eu não tive ninguém para contar. Aconteceram um monte de coisas na minha vida profissional. Eu não tinha com quem dividir essa história. E eu expliquei para ela o motivo do idoso, né, ter mais depressão. Porque nós vivemos numa sociedade onde que, quando a gente entra na terceira idade, já é um outro preconceito. O mercado de trabalho não te aceita. A família já começa a te deixar de lado. O idoso, automaticamente, ele perde a vontade de se arrumar, ele perde o paladar, ele dorme menos. E muitas dessas famílias não têm condições de pagar um médico, que é o especialista que cuida do idoso. Então, ele fica mais sozinho. Os filhos já foram embora, estão fazendo faculdade, mudaram de estado, de país, casaram-se. E essa foi a pergunta que ela me fez, né? E eu, sem experiência, porque eu tinha feito estágio em São Paulo, mas eu não tinha feito estágio aqui. O meu estágio ainda foi um mês depois, aqui no hospital. E o meu estágio foi com idosos, então, com a pouca experiência que eu adquiri no estágio, eu expliquei para ela o motivo, né, dos idosos entrarem em depressão. Uhum. E graças a Deus ela entendeu. Uhum. Porque no fundo eu via também que ela era muito depressiva, né? Eu falava sempre pro meu marido que ela precisava muito de ajuda. E eu fazia o que eu podia, né? Como nora, tá ali sempre por perto, conversava. E foi uma coisa que me marcou muito. E é uma dor, né? Não deixa de ser uma dor. Sim. É a saudade. Sim. Parece que com o tempo a gente faz muitas conexões, né? Essas conexões vão se perdendo, a gente vai ficando sem referência. Talvez um rádio chiado, né? Como se fosse a gente esperando tocar uma música, né? E não toca a música. Exatamente. Né? Como se fosse isso. Eu falo assim, o luto ele se estende por várias fases. E eu falo, a mais triste é quando você quer lembrar do cheiro da pessoa, do jeito da pessoa, da fisionomia da pessoa, e aquilo já sumiu da tua memória e você não consegue mais lembrar, né? Eu ainda, graças a Deus, tenho lembranças dela, mas da minha avó eu já não tenho mais. Então, muitas vezes eu forço para lembrar, né, de como era, mas não consegui. Eu tenho 2 lutos, né, que é a minha avó e a minha sogra. Eu tenho esses 2 lutos na minha família, na minha vida, né, eu digo. Bom, diante dessa experiência que você teve sobre luto e sobre, né, outras situações no dia a dia, como você começou falando, que as pessoas vivem uma experiência forte, intensa, né, e a partir disso elas passam a buscar terapia, né, buscar ajudar outras pessoas também, né? Então, dentro dessas grupos de apoio que você participou, né, encontrou ali maneiras ou apoio, né, de pessoas às vezes até desconhecidas, né, que ajudaram você e que ouviram você, né, que eu acredito que seja uma etapa importante também. As pessoas querem ser ouvidas, né, para ajudar a desabafar, ter alguém para contar, né, sobre as suas dificuldades, limitações, sobre suas frustrações. Então, hoje, especialmente, você considera assim, né, uma pessoa buscar um apoio, um grupo de terapia para poder conseguir suportar ou sair desse ambiente, né, que é um ambiente quase uma prisão a respeito, né, das suas emoções? Seria isso?
eu aconselho buscar um grupo de ajuda. O grupo é bom, porque lá você vai ouvir pessoas e ver pessoas com problemas semelhantes aos seus ou piores que os seus. E às vezes o seu é tão pequeno e você vai olhar para o outro lado e vai dizer, nossa, o meu não é nada perto do problema que essa pessoa está enfrentando. Então o grupo é uma troca de experiência, de amizade, de conexão. E é uma forma assim que eu falo, é milagrosa para as questões emocionais. Ali eles estão trocando as suas experiências de vida, as suas dores, as suas emoções, as suas tristezas, as suas saudades, as suas experiências de vida. E aí não tem preconceito, não tem vergonha, porque tá todo mundo na mesma situação. Então o grupo eu aconselho, porque é maravilhoso o grupo de apoio. Eu sou totalmente a favor. Pode surgir novas amizades, né? Quem sabe ali novos relacionamentos, né? Uma oportunidade, é isso? Surge muitas novas amizades. Quando eu tive o grupo, a gente tem regras, né, no grupo. Então, ali na hora do grupo, todo mundo é cada um na sua vida. Depois do portão para fora, façam as suas amizades, mas daí não tragam para dentro do grupo. Essa era a minha regra, porque quando a gente estuda, se forma, cada faculdade, cada lugar de curso vai te ensinar uma maneira. Aonde eu me formei, a regra era essa. Dentro do grupo, ali todo mundo é paciente, né? Não se compartilha a amizade. Para fora tudo bem, entrou para dentro do grupo, não se conhece. Entendi. Para não atrapalhar as pessoas novas que tá chegando também. Ótimo. E hoje especialmente, né, para falar assim, a nível Maracaju, a nível regional, né, quais são os grupos que as pessoas podem procurar, né, onde encontrar esses grupos, né, de que forma as pessoas podem buscar esses grupos para poder encontrar apoio, né, como você disse. O que você sugere, né? Tem sempre em algum lugar, em algum comércio, um telefone exposto ali, que tá o grupo. Lá na delegacia tem, né? Porque eu já vi. Mas grupo terapêutico, aqui na cidade, fora o que eu tive, eu não tenho conhecimento, né? Perdoe a minha ignorância, tô fora dessa questão. Mas o grupo de terapia era o meu. Eu sei que tem um grupo de alcoólicos anônimos, né? Mas fora esse eu desconheço. E não só isso, né? Às vezes até a própria família precisa participar desses grupos de terapia também, ou existe outro grupo que é direcionado? Porque eu vejo assim, né, que todo mundo precisa entender e compreender, né, o que está acontecendo e precisa, às vezes, ouvir, né, para poder entender. Como que funciona? Existe uma terapia em grupo, existe participação da família, envolvimento de pessoas. Quando há, né, esses encontros nos grupos, como que a família pode interagir também? É muito importante que a família participe, para que a família entenda a situação, entenda o que esse paciente está sentindo, as suas dores, para saber lidar. Porque a partir do momento que a família tem conhecimento, ela sabe lidar melhor com a situação. Então melhora a questão de julgamento, e também a família sofre com tudo isso, né? A família, ela sofre, ela também vai acabar entrando numa questão de depressão, de ansiedade, de pensamentos repetitivos, de preocupações, porque quando você tem uma pessoa que está com depressão dentro de casa, acaba adoecendo a família. Porque é um acúmulo muito de preocupação, às vezes de culpa e muitas das vezes de falta de compreensão também, de conhecimento. Porque a gente fala tanto de saúde mental, só que quando a gente vai a fundo, tem muitas pessoas que não entendem nada de saúde mental. O pai tá lá, o filho tá lá com depressão, a mãe tá com depressão, é preguiça, é desânimo, é falta de Deus, vamos levar na benzedeira, vamos fazer tal coisa. E às vezes é só falta de compreensão, de entender aquele momento. E de saber também que não precisa ter desesperança. Tudo na vida passa, toda dor passa. Eu noto bastante a questão do preconceito familiar,
que o preconceito começa dentro da família. Quando o filho decide, muitas famílias elas apostam muito nos filhos. O meu filho vai ser advogado, o meu filho vai ser médico. Quando o filho diz, eu não vou ser médico, eu não vou ser advogado, eu vou ser dançarino, eu vou ser cantor, nossa, o mundo daquela família cai. Aquela família começa a jogar um preconceito para cima daquele jovem, daquela jovem, acaba descartando eles, humilhando, dizendo, eu não paguei, eu não trabalhei a vida toda para você ser um cantor, eu não trabalhei a vida toda para você não ser um médico, não ser um advogado. Começa a jogar muita frustração em cima desses familiares. E é uma dor muito grande. Teve uma vez que eu conversei com uma senhora e ela disse para mim, eu não aceito a minha filha ser homossexual. Eu preferia que a minha filha estivesse morta. E eu era recém-formada. Eu disse, a sua filha é sua filha. Ela nunca vai deixar de ser sua filha. Ela disse, a minha filha deixou de ser minha filha a partir do momento que ela tomou essa decisão. Eu falei, ela não tomou essa decisão. Ela já nasceu assim. Não, eu não aceito isso. E a mulher, sabe, começou a ficar muito agressiva comigo. E eu, com muita paciência, consegui lidar com a situação. Mas aí você olha para uma mãe que perdeu um filho no acidente e pergunta para essa mãe, se você tivesse a chance de você falar com teu filho e ele voltasse de uma forma que não te agradaria, a mãe ia dizer, eu quero meu filho comigo de qualquer jeito, né, de qualquer maneira. Então aí você vai para uma mãe que tem um filho lindo, maravilhoso, saudável, só porque ele não quis ser médico, ou porque não foi bailarina, ou porque não foi... Já joga aquele monte de preconceito para cima, ou porque o filho tem uma opção sexual, simplesmente deixa de ser filho. E um dia a saudade bate na porta, porque eu digo assim, aquela música que seu filho cantava, talvez um dia ele não vai estar lá mais cantando. A bagunça que ele fazia na casa, talvez ele não vai fazer mais. O seu marido que chega lá todo sujo e senta no sofá que te irrita, talvez um dia vai estar vazio aquele sofá. Então eu digo sempre para a família, acolha, não descarte. Os filhos é filho, não importa as decisões que eles estão tomando na vida. A gente cria filho para o mundo, não é para nós. E o preconceito, infelizmente, nasce dentro da família. E o que está acontecendo com as pessoas, na sua opinião, sobre isso? Hoje, mais do que ser acolher ou aceitar essa condição que as pessoas estão vivendo, na sua percepção, como as pessoas ou a sociedade tem gerido todo esse turbilhão de sentimentos e mudanças e transformações que tem acontecido, que muitas vezes a gente comenta que só via na televisão, e hoje você acaba vendo dentro de casa, coisas assim. Então, o que você acredita, assim, na sua visão sobre tudo isso, e que tem acontecido com as famílias e com a sociedade? Na minha visão, eu vejo que as pessoas, em geral, não generalizando todos, mas muitos estão sendo intoleráveis. As pessoas estão frias, estão perdendo o amor próprio. Antigamente, família era família. Hoje, as famílias não querem nem estar junto mais. Não se importam, não se preocupam e descartam os próprios filhos. Tem mães que falam assim, eu prefiro o meu filho na cadeira de roda do que fazendo tal coisa. E isso não é certo. Você estar com teu filho vivo já é uma vitória, é uma bênção de Deus. Então eu falo, é falta de acolhimento. As pessoas elas estão ficando frias, então está se perdendo o amor, principalmente entre as famílias. As famílias estão adoecendo por falta de amor, por falta de tolerância, por falta de acolhimento, conhecimento. Bom, diante das tantas mudanças que a sociedade tem visto, o que você pode também falar diante das escolhas sexuais, das pessoas com
muitas vezes com políticas públicas sobre ideologia de gênero e tantas outras opções que surgem, né? Recentemente nós temos ali pessoas que se passam por animais de estimação dentro de um relacionamento, né? Hoje eu vou ser um cachorrinho de estimação, hoje eu sou um gato, mas eu sou um coelho, né? E tem pessoas que são assim. Então, diante dessas diversas transformações da sociedade que nós vemos, né? O que você acredita assim que, né, uma pessoa, né, que não tem essa prática, que não tem essa convivência, né, de que forma ela precisa se comportar, reagir e entender e compreender o próximo? Quando eu falo em acolhimento, né, que a família precisa acolher, independente da decisão que o filho da gente toma, eu estou dizendo sobre a questão da opinião, né, sexual, que a gente tem que respeitar, tem que amar o nosso filho independente das suas escolhas, né, e descartar qualquer hipnose que venha a reverter isso, descartar qualquer charlatões que diz que existe cura para isso, amar o nosso filho independente das direções que ele tomar. Mas sobre essa questão aí das pessoas que hoje, né, se identificam como animais, essa semana, curiosamente, eu estava vendo na Inglaterra, isso tem muito, né? E já me fizeram essa pergunta. Particularmente, eu como mãe, eu vou dar minha opinião como mãe. Se um filho meu dissesse, mãe, eu sou um guaxinim, eu dizia, então tá bom. Você vai morar na floresta como um guaxinim, comer como um guaxinim e vai sair do seu quarto. Porque guaxinim não dorme num quarto confortável, não tem televisão, não vai comer nada que um humano come. Não usa internet? Não usa internet. Estava resolvido. Né? Mas faz sentido. Não precisa você brigar com o teu filho. Simplesmente ele chegar, mãe, hoje eu me identifico como um cachorrinho, então tá bom. A mamãe não vai mais cozinhar pra você. A partir de agora você vai comer comida de cachorro. Você vai comer ração. Você vai comer ração e você vai dormir na casinha do cachorro. Tá? Você não vai ter quarto confortável. Resolveu. Não precisa brigar, não precisa xingar, não precisa expor o teu filho. Simplesmente quer viver como um guaxinim, quer viver como um cachorrinho, você vai viver. Eu não te coloquei no mundo como um animalzinho. Se você quer se transformar num animalzinho agora, você sabe fazer suas escolhas. Vai viver como um animalzinho. Acaba gerando, né, um certo desconforto, né, onde vai, por exemplo, existem casos na rua, né, casos que a gente vê na internet, também tem casos de famílias que tiveram ali suas estruturas modificadas por esse conceito da ideologia de gênero, né? Hoje a pessoa pode falar o que ela quer ser, né, e a sociedade precisa apoiar essa pessoa, né? Por exemplo, algumas pessoas elas acabam querendo participar, por exemplo, né, que nós vemos da questão esportiva, né, os atletas de gênero, né, que até tivemos um caso muito conhecido aqui em Campo Grande, de um campeonato que foi cancelado porque havia um atleta, né, do sexo masculino querendo jogar no time feminino como transgênero, né, um atleta diferenciado ali. Então, toda essa questão, ela tem alguma relação com essa saúde mental? Como que é essa relação entre a ideologia de gênero, né, e a psicanálise? A opção sexual não tem nada a ver com saúde mental. A opção sexual é uma opção. Né? A pessoa ela já nasceu assim. Na fase ali entre 6 e 7 anos, que ela está na escolinha, ela já vai mostrar traços. Na adolescência também. Só não vê quem não quer, né? Certa vez uma mãe disse para Freud, quando é que eu devo me preocupar com o meu filho? O filho dela era adolescente e ele tinha uma opção sexual diferente. Freud olhou para a mãe e disse, quando estava na barriga, no ventre. Então, assim, essas diferenças que a gente precisa respeitar. A opção sexual é um direito de qualquer pessoa. Ela simplesmente não acordou assim e falou, hoje eu vou ser um homem. Não há possibilidade de eu amanhã acordar e falar, sou homem a partir de agora. Se eu já não tiver nascido assim. No outro podcast eu vou explicar melhor qual é a relação, né, do nascimento assim
que a pessoa já nasce assim, para que as pessoas entendam melhor essa questão. Agora, sobre a questão de acordar e falar, hoje eu vou ser uma girafa, hoje eu vou ser um cachorrinho, hoje eu vou ser um guaxinim. Isso não tem muita lógica, né? Isso daí não, porque o pai e a mãe não colocou um filho no mundo, um guaxinim. Ela gerou um bebê, tá, bonitinho, lindo, maravilhoso, cresceu, foi pra escola, aí chegou uma certa idade, eu me identifico como girafa. Então vai ter que ir pro zoológico, pra algum lugar. Não pode ficar dentro de casa, porque não pode criar girafa dentro de casa. É simples, é só os pais saberem relevar essa questão. Sobre a questão da opção sexual, é um direito da pessoa, ela não pode ser cortada dessa maneira. É uma opção dela. Eu estava dizendo pro meu marido que agora num aeroporto de um país aí famoso, que eu não vou citar o nome, já há bancos para essas pessoas sentarem com a bandeira deles, né? Nós vamos ficar em pé e eles vão ter o lugar deles. Então, assim, é bacana, é um direito deles. Mas aí, então, se é o direito deles, teria que ser o direito para todos nós. Teria que ter o direito para mim, que tem fibromialgia, teria que ter o banco lá direcionado para o idoso, para a grávida. Então, assim, são coisas assim, que as pessoas às vezes fazem sem pensar muito que vão ter certo tipo de consequência, né? Eu, embora na minha profissão e como pessoa, como ser humano, como terapeuta, eu apoio qualquer opção sexual. Opção sexual para mim não muda nada, as pessoas não vai mudar nada na minha vida. O amor, o respeito, o carinho, eu vou ter sempre por elas. Bem, agora, né, eu quero agradecer a audiência da nossa página do Facebook, do YouTube, do Instagram, né, e também do site portalmaracaju.com.br, né, e fazer um comentário especial aí para você que tenham dúvidas, perguntas, questionamentos comuns que você venha, né, deixar nos seus comentários ali. Até essa semana, né, vamos fazer várias sessões aí de perguntas nas caixinhas aí das redes sociais para você interagir com a nossa audiência, né, falando sobre saúde mental, né, aquilo que tem, né, cercado o seu momento, seja no trabalho, seja na escola, né, seja no convívio com amigos, né, a gente tem aí vários casos de saúde mental, né, então às vezes aquele amigo que, né, tem um comportamento, né, um pouco mais possessivo, outros que têm um comportamento mais agressivo, outros que são, né, completamente melancólicos na primeira oportunidade, né? Existe tantas diferenças sobre essa questão de comportamento que a gente acaba vendo assim, né, uma certa sensação de pisar em ovos, né? Sim. Existe a ansiedade, né? A ansiedade generalizada, existe aquela pessoa que tem a depressão maior, existe a pessoa que sorri o tempo todo, que todo mundo acha que é a pessoa mais feliz do trabalho, mas essa pessoa esconde uma grande dor, um grande trauma, ela sofre escondida. E existe a pessoa que é melancólica, existe a pessoa que está enfrentando depressão, que não rende no trabalho, porque a depressão atrapalha. Todo mundo sabe que aquela pessoa tem depressão. E eu acho muito interessante quando a gente vai entrevistar alguns empresários e que nessa empresa há pessoas com depressão, a risco de suicídio ou que já tentaram, e eles simplesmente ignoram tudo. Dizem, todo mundo sabia, no grupo, tem o grupo da empresa, mas a gente nunca imaginou que fosse acontecer isso. Gente, se vocês têm algum amigo na empresa, aonde você estiver na faculdade, apoie, dê um abraço, converse, incentive a buscar ajuda. Porque um abraço, às vezes a pessoa só quer um oi, só quer um abraço, só quer saber se você está bem, está tudo bem com você, né? Acolhe, porque a depressão silenciosa hoje é a que mais mata. Você falando agora, me lembrei de algumas situações assim que eu recebi uma resposta de mensagens no WhatsApp. Às vezes eu tô assim, conversando na internet e de repente eu mando uma mensagem
né, uma mensagem de fé ou uma mensagem motivacional, como aquelas mensagens pela manhã, né, que você recebe um bom dia, né, aquela mensagem com um versículo da Bíblia ou um momento de motivação. E às vezes a pessoa retorna sobre aquela mensagem, fala, olha, é exatamente isso que eu estava precisando. Né? Então, é mais ou menos dessa forma que a gente pode ajudar as pessoas, assim, usando a tecnologia a nosso favor, né? Convidando essa pessoa para um tereré, que seja para um chá, né? Tomar um café. Essas estratégias, né? Principalmente com as pessoas que nós gostamos e amamos, queremos, né, ter memórias e lembranças. Isso é importante. Você fala assim que isso vai mudar um cenário, por exemplo, de depressão, vai mudar um cenário, né, que pode se agravar de uma pessoa que pode ter essa tendência suicida ou melancólica ou depressiva? Sim, lembrando que a pessoa melancólica, ela não é depressiva, tá? A melancólica, ela só é um pouco mais retida, não gosta muito de estar no meio de pessoas, tem várias rotinas, gosta um pouco de cenários mais escuros, aparentemente é uma pessoa mais triste, mas ela não é uma pessoa depressiva, diferente da melancolia. A melancolia, sim, é uma depressão. Esse apoio, sim, é esse apoio que precisamos. Eu, como terapeuta e como mulher muçulmana, eu aprendi muito com a religião em fazer serviço voluntário, mas eu já fazia serviço voluntário antes de reverter. Então, eu acredito que esse apoio é o que os jovens, é o que o mundo precisa. É um abraço, é um oi, tudo bem, como você está? É aquela mensagem, né, de motivação que você manda. E, para mim, eu como terapeuta, se eu me preocupar somente com o meu mundo, com o meu mundinho, eu sou tribal. Se eu me preocupar somente comigo, não vale a pena. Porque dom que não serve o mundo é vaidade. E vaidade para mim não vale a pena. Hoje eu vejo os profissionais da área da saúde que não dão uma consulta, não dão um apoio. Aí fala, mas eu não sou obrigada a estudar 7 anos para atender uma pessoa de graça. Ninguém é obrigado. Ninguém é. Essa semana uma empresária perguntou para mim, você vai fazer faculdade de medicina? Eu disse, sim. Eu vou fazer psiquiatria. Ela disse, você vai deixar de ser psicanalista? Eu falei, jamais. Porque foi a psicanálise que me fez enxergar o mundo de outra maneira. Me fez ser mais humana. Foi a psicanálise. E através da psicanálise que eu fiz vários trabalhos voluntários. Essa semana está chegando mais uma carta minha de referência de trabalho voluntário. Antes eu olhava as cartas, para mim não fazia muito sentido. Hoje eu já me emociono, eu vejo o quanto o trabalho voluntário é importante. E você não vai ficar pobre de fazer uma consulta, de dar um apoio. Porque eu falo, se você se preocupa somente com o teu mundinho, você é tribal. E dom que não serve o mundo é vaidade. Nós, seres humanos, estamos no mundo um para acolher o outro, um para ajudar o outro. Se não for assim, não vale a pena estarmos cá. Temos que acolher, ajudar, abraçar. É essa a missão do ser humano na Terra. Você não é obrigado a estudar 7 anos para atender de graça todos os dias. Mas uma consulta, um apoio, isso daí não vai mudar muita coisa na tua vida, vai te fazer bem. Não vai mudar para nada de mal, vai te fazer muito bem. E vai te ensinar a ser um ser humano de verdade. Fazendo o uso, né, de todos esses dons, né? Eu falo assim, a gente tem 2 olhos, 2 ouvidos, né, para ver e ouvir mais, né? E principalmente, né, uma boca para poder falar e ajudar quem precisa, né? Mãos para estender. Então parece assim que toda a lógica, né, a mecânica, todo o processo favorece que eu seja, né, um participante solidário dentro desse momento da sociedade, né, em ajudar e cooperar um com o outro, né? Estendendo uma das mãos, eu tenho 2, vou estender uma mão. Eu tenho um ouvido, vou emprestar um ouvido. Tenho 2, né? Quem sabe dessa forma a gente consiga expressar melhor essa intenção de ajudar o próximo, né?
Sim, essa questão da saúde mental mexe muito comigo, porque quando a minha filha era adolescente, a minha casa era cheia de adolescentes. E eu vi muitos desses adolescentes crescer, se casar, estudar, também como eu vi muitos tirarem a própria vida. E eu vejo o vazio que isso deixou, né? O silêncio, as lembranças, as risadas, até às vezes as minhas brigas com eles, né? Porque às vezes alguns não tinham higiene, queriam dormir sujos, eu tinha que cuidar, porque eu sempre fui mãe de todo mundo, e hoje faz muita falta. Então é uma questão assim que mexe muito comigo, a questão da saúde mental, e eu não tenho restrição. Se for preciso fazer trabalho voluntário, se for preciso atender a qualquer momento, eu estou à disposição, porque eu sei que a dor dos problemas emocionais é as piores, porque ela não está ali sangrando, ninguém está vendo, não está cortado, né? E as pessoas têm dificuldade para entender isso. É só quem está sentindo é que sabe. E eu continuo sempre dizendo, o apoio ainda é o que salva muita vida. Apoio, conselho, um abraço. Mas tem que saber também procurar o apoio, né? Porque a gente tem que saber também aconselhar. É interessante você falando isso, porque às vezes a gente vai pedir conselhos. Eu estou passando uma situação, e talvez a pessoa não tenha, né, todo esse tato para poder responder, dar conselhos, né, orientar melhor, né, e quem sabe a pessoa vai tacar mais lenha nessa fogueira, né? Acontece muito, né? Então é importante mesmo buscar, às vezes, né, ajuda profissional, buscar pessoas que estão dispostas a se dedicar à sua vida, a estudar, ajudar o próximo, né? Com certeza é esse o seu caso, né, Silene? Só faz bem. Como esse dia eu estava comentando com você, né? O sentir a fé e ter fé são duas coisas diferentes, né? O serviço social, o trabalho voluntário, eles nos faz crescer. Porque a partir do momento que você escuta, que você ouve, você também se cura. É uma forma de cura. E o trabalho voluntário, a psicanálise em si, com o trabalho voluntário, ela tem me transformado muito. Eu vejo assim que a minha vida mudou muito. Hoje, até pela questão, como eu comentei aquele dia, eu tinha fé, mas eu nunca tinha sentido a fé. E hoje eu sinto a fé. Hoje eu sou bem mais humana do que eu era antes. Então tudo isso soma, né? Você fazer um trabalho voluntário, você acolher uma pessoa, tudo é uma ajuda não só para aquela pessoa, mas para você também, porque você também está se curando, porque todos nós temos uma dor oculta, todos nós temos uma ferida, e sempre vai ter alguém para ir ali colocar o dedo na ferida para fazer sangrar. E tem dias que a gente sangra, tem dias que a gente tem dor. E o apoio é muito importante. O abraço, o bom dia, como você está, aquela mensagem de apoio, né? Levar essa pessoa até uma rede de apoio, um grupo, uma terapeuta. Não criticar. Se você não pode ajudar, também não critica. O apoio é sempre muito importante. Ótimo, então nós vamos entender esse recado importante da terapeuta psicanalista Silene Borges, falando desse apoio, né? Para você que tem dúvidas, deixe sua pergunta na nossa caixinha de perguntas, nos comentários. Nós estaremos juntos, né, levando uma resposta para você. Nesse momento eu quero, né, deixar a conclusão do nosso podcast, né, desse momento especial, onde nós falamos muito sobre saúde mental, né, e também convidar você que está aí na audiência a assistir todos os nossos podcasts falando sobre saúde mental, né? Tá tudo organizado aí na página do Portal Maracaju, também no Facebook, YouTube e no Instagram. Então nós vamos aí ajudar você com esse momento na sua vida, né? Levando essa mensagem da terapeuta psicanalista Silene Borges para você, para sua família, para os seus amigos, né? Não importa, compartilha e comenta para a gente poder falar desse tema tão importante como é, né, devido esse assunto. Bom, nesse momento vamos caminhar para uma conclusão, seus agradecimentos, e a gente, né, fazer um convite especial para
para os próximos temas, né, onde a gente vai continuar falando. Eu que agradeço por estar aqui e eu quero só deixar uma mensagem para as famílias que acolham seus familiares, seus filhos, independente das suas opções sexuais. Eu vejo muitos adolescentes sofrendo, muitos jovens sofrendo com isso, porque os pais não são permissivos, compreensivos. Eu quero ressaltar que apoiem seus filhos, dê apoio aos seus familiares, porque um dia tudo isso pode virar saudade, né? E a dor da saudade, a dor da alma é a pior dor. É uma dor que eu falo, não tem remédio que ameniza essa dor. O apoio é muito importante. E busque ajuda, não tenha vergonha. Qualquer sintomas de angústia, depressão, pânico, busque ajuda. Busca um acolhimento, um grupo, um terapeuta. Buscar ajuda não é humilhante. Significa que você é corajoso. Falar da sua dor é coragem. Então busque ajuda. Muito obrigado. É uma honra tê-la aqui mais uma vez. Eu que falando agradeço. Sobre, né, esse tema tão importante que é a saúde mental. Né? Nós que temos aí uma campanha especial nesse mês de setembro, Setembro Amarelo, qual nós iniciamos falando sobre isso. E na próxima oportunidade aí falando sobre mais temas, né, agora respondendo essa audiência que está comentando agora nos comentários. Muito obrigado.